Hoje são 8 de julho de 2020, quarta-feira, e no nosso devocional de hoje estaremos tratando do tema: as pessoas são boas ou más? A nossa intenção com estes devocionais é trabalhar nossas reflexões acerca da necessidade de entendermos como as pessoas pensam. Nosso objetivo como igreja local neste semestre é priorizar as pessoas. Nosso objetivo é de fato cumprir o mandamento do Senhor de fazermos discípulos, de fazermos pessoas serem alcançadas com o Evangelho. E para isso nós temos que entender a forma como devemos nos relacionar com as pessoas. Eu gostaria de iniciar o nosso momento com a leitura de Lucas, capítulo 10, e fazer esta leitura a partir do versículo 25, mas eu quero destacar os versículos 30 a 35, onde temos a parábola do bom samaritano. O texto diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuide dele, e tudo o que de mais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Alguns de nós somos como o sacerdote e o levita da parábola, outros como o samaritano, outros como os ladrões e outros ainda como o homem que foi espancado e deixado meio morto. Mas o que levou o samaritano a ter aquele comportamento? Foi o fato dele ser uma pessoa essencialmente boa? Jesus repetidamente mostrou que o aspecto essencial da natureza humana é a nossa necessidade de ter um relacionamento amoroso com Deus e com os outros. Este é o aspecto essencial da natureza humana, a necessidade de um relacionamento amoroso com Deus e com os outros. O samaritano era bom porque não desprezou o homem agredido e parou para estabelecer um relacionamento com ele. Por isso, na nossa perspectiva, o samaritano era bom, enquanto que os ladrões
que o assaltaram e o bateram, o sacerdote que viu o homem estirado no chão, mas saiu, passou de largo, assim como o levita, são pessoas más. Aqueles que reconhecem e valorizam a sua necessidade básica de se relacionar amorosamente com os outros, tendem a ser pessoas boas e ter um bom comportamento. Eles precisam dos outros, de modo que não desejam feri-los. As pessoas que violam sua natureza essencial de viver um bom relacionamento com os outros comportam-se como más. A parábola do bom samaritano fala de pessoas boas e más. Jesus explica aqui, então, a diferença entre os dois tipos em função do relacionamento que estabeleceram com o homem ferido. Jesus não fala que eram boas ou más estas pessoas desta parábola, essencialmente. Ele conhecia profundamente a natureza humana e, por isso, pode nos ajudar hoje a compreender o comportamento de todas as pessoas que conhecemos, inclusive o nosso próprio comportamento. Jesus sabia que de nada adianta colocar os ladrões diante da sua atitude imoral. Na parábola do bom samaritano, o ladrão era definitivamente uma pessoa má. Mas note que Jesus não se concentrou nele. Ele não estava interessado em definir a natureza humana como má, mas em nos oferecer um modelo de como sermos pessoas boas. Jesus ligava-se continuamente às pessoas que podiam ser más ou consideradas como más pelos outros, como é o caso da mulher adúltera, por exemplo, mas ele não os encarava dessa maneira. A mulher adúltera foi trazida para Jesus, queriam testá-lo, e a atitude que ela havia cometido, o incidente no qual ela se envolveu, realmente era passivo de punição. Mas qual foi a atitude de Jesus? Como Jesus olhou para aquela mulher? Ele via todas as pessoas como capazes de serem boas e nunca as discriminava. Jesus procurava sempre atrair as pessoas para um relacionamento com Ele, porque era isso o que as ajudava, ou iria ajudá-las a serem transformadas. Aqui está o nosso grande desafio. A ordem do Senhor Jesus aos seus discípulos foi: indo, façam discípulos de todas as nações. Discipulado é um relacionamento pessoal e comprometido, onde um discípulo mais maduro ajuda outro discípulo de Jesus a se aproximar dele e assim reproduzir. Portanto, meus irmãos, o nosso grande desafio como igreja é entender isso. Ao invés de nós rotularmos as pessoas como boas ou más, temos que estar com o nosso coração, com as nossas vidas abertas para receber as pessoas e assim levá-las a Cristo, porque é na presença de Cristo que elas serão transformadas. Como você avalia o seu relacionamento com Jesus? Você é um discípulo de Cristo? Você é um seguidor integral de Cristo? Você tem procurado seguir o modelo dele nos seus relacionamentos? Você tem praticado o mandamento de fazer discípulos? Você tem priorizado as pessoas na sua vida? Pense nisso, que neste dia você possa ter a oportunidade de aplicar esta verdade na sua vida, no seu coração. Que o Senhor dê a todos vocês um excelente dia na sua presença.